Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje iremos tratar sobre o juízo executivo. Esse juízo, irmãos, que vai ser feito após o período do milênio, é um juízo de execução para destruição de tudo. Não há aqui nenhum espaço, nenhuma margem para crer-se que nesse juízo haverá ali uma condição de uma morte que não se acaba, ou seja, uma causa ou uma punição que não será de fato definitiva. Esse juízo de execução é um juízo único, absoluto e purificador. Nesse juízo, os salvos participarão dele, assim como nós falamos ontem, né, sobre o juízo milenar. E ali eles vão descrever e fica a pergunta: por que os salvos irão executar esse juízo? Eu falei para vocês que, nesse sentido, todas as pessoas que estiverem lá naquele momento, participando desse juízo executivo, eles tiveram também a oportunidade de cederem à tentação como os demais cederam, mas eles resistiram na fé e conseguiram vencer. Por isso que a Bíblia fala, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Dentro desse juízo, é bom levar em consideração que na época antiga, Deus era visto como uma pessoa punitiva, uma pessoa que castigava, uma pessoa que não brincava. Inclusive nós, como quando crianças, né, ouvimos muito: não faça isso, que Deus castiga. E muitas crianças cresciam com aquele medo. Hoje se fala de um Deus de amor, de um Deus de misericórdia, de um Deus tão bondoso que ele jamais iria punir ou irá punir os seus filhos. Deus não é dessa forma, Deus não fará isso. Assim acreditam alguns. Porém, nesse estudo de hoje, a gente vai entender que amor e justiça andam juntos. Por amor de Deus, ele aceitará os seus filhos. Por amor de Deus, ele aceitará aqueles que o rejeitaram também. Em outras palavras, quando falo que aceitar os que vão rejeitá-lo, seria no tocante a ele aceitar a decisão da pessoa. Deus não força o ser humano a lhe aceitar de qualquer forma. Deus, irmãos, embora ele seja onipotente, pode todas as coisas, Deus pode ser rejeitado. Ele não pode me fazer aceitá-lo. Ele não força isso, porque isso é contra os atributos de Deus. E o seu atributo mais primordial é amor. Né? Deus não tem amor, ele é amor. Então é em cima dessa essência da sua própria natureza que Deus não nos força a aceitá-lo. E aqui nós entendemos que houve na época antiga juízos nesse sentido, onde houve uma punição. Ele aqui, o autor cita, né? Adão e Eva, quando foram punidos pela condição e de lá foram expulsos, não tinha como voltar mais. O outro juízo é o que diz respeito à Arca de Noé. Quando o povo foi ali, teve misericórdia de Deus, para que não vivesse como estavam vivendo, e durante 120 anos foi aconselhado, o povo não quis ouvir, de maneira que a arca se fechou, o dilúvio veio e nada mais poderia ser feito. Todos ali foram destruídos e morreram de fato. Mais adiante, ele chega a descrever aqui a questão de Sodoma e Gomorra. Quando Sodoma foi destruída, foram avisados de que a nação iria passar por uma situação. Ninguém quis acreditar. Então, assim, veio fogo do céu e destruiu todos. E somente Ló, sua filha e suas filhas saíram de lá. Até a sua própria esposa, né? Ela vai chega a descrever que ela se voltou para a cidade de Sodoma por causa dos seus filhos que ali estavam. E é tanto que o anjo pergunta, né? Tem mais alguém aqui em casa? Teus filhos e tuas filhas? Ali se obtende-se que Ló também tinha filhos, mas lamentavelmente eles se agarraram a Sodoma e ficaram lá. E o amor da mãe, de maneira irrefreada pelas coisas e pelo seu filho, fez com que ela se voltasse. Também pereceu, não teve volta. Mais adiante aqui é citado Ananias e Safira, a morte dos primogênitos e pronto, esses dois pontos que são aqui mencionados também. Pontos que foram irreversíveis, não tem como ser voltado. Nesse juízo executivo, irmãos, por mais que nós iremos saber sobre a punição definitiva dos ímpios, nada poderá ser feito, porque o tempo de graça que lhe foi concedido foi por fim rejeitado. O Espírito Santo que tentou trabalhar em seu coração para fazer voltasse, não foi bem aceito, de maneira que ele se retirou. E quando eu falo assim, do Espírito Santo ter sido rejeitado, é pelo fato das escolhas dos seres humanos terem feito valer com mais importância. Hoje, nós escutamos a sua voz.
Felizes são aqueles que atendem à voz do Espírito Santo e a consideram, a fim de que eles não só o habilite para ser forte naquele momento, mas também o qualifica para ser forte na provação vindoura. Por isso que Jesus falou assim: vocês têm o Espírito Santo, ele está com vocês e habitará com vocês. Então a promessa de Cristo é que o Espírito Santo, daqueles que o recebem e o aceitam, ele é uma importância para mantê-lo vivo, a nossa chama de fé, a nossa chama de crescimento, a nossa chama de espiritualidade dentro de Deus, unicamente pelo Espírito Santo. E aqui eu queria citar com vocês 2 textos de Ellen White falando sobre a questão de Lúcifer no céu. O primeiro é Patriarcas e Profetas. Olha só, alguns pensam ainda que haverá chance, que o inimigo poderá se voltar e ele vai se arrepender, irmãos. Uma vez que ele de lá foi expulso, nada mais poderia ser feito, até porque no período que ele estava no céu ainda, muitas oportunidades lhe foi concedida e ele não aceitou. Esse juízo punitivo também vai ser para punir todos aqueles que rejeitaram a santa bondade e misericórdia de Deus. Olha o que é que fala aqui no capítulo intitulado Por que foi permitido o pecado? Esse é o primeiro capítulo do livro chamado Patriarcas e Profetas. E aqui Ellen White diz assim: com grande misericórdia, de acordo com o seu caráter divino, Deus suportou longamente a Satanás, a Lúcifer. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso e inexplicável. Ele não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços quais somente o amor e a sabedoria infinito poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-lhes ver qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer está convencido de que não tinha razão. Viu que justo é o Senhor de todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras, que seus estatutos divinos são justos e que poderia ter salvo a si mesmo e muitos anjos. Ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade a Deus, embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor. Se, contudo, estivesse ele disposto a voltar-se para Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus, teria sido reintegrado em suas funções. Então aqui nós entendemos que muitas vezes foi-lhe concedido a oportunidade de se voltar, sendo que ele persistentemente não quis. E olha aqui o que é que diz o grande conflito no capítulo 29, Ellen White, enfatizando sobre o texto, sobre esse assunto, ela chega a dizer as seguintes palavras: reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão sob a condição de que se arrependesse e submetesse, esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber. O próprio Lúcifer não via aonde aquilo iria lhe levar. Se ele houvesse feito isso, poderia ter havido salvo a si mesmo e muitos anjos. Lamentavelmente, irmãos, ele não quis. Deixa-me ler agora com vocês esses 2 textos que estão aqui na lição. Então, assim, focando aqui, terminando aqui essa conclusão. Ele teve muitas oportunidades de ir lá no céu se arrepender. E foi oferecido perdão. Olha, Deus vai lhe perdoar se tão somente você se arrepender. Mas aí o orgulho, a soberba, a arrogância encheram seu coração e levaram a ele não só uma decisão de que não se voltaria atrás, mas também que incentivaria muitos a estarem do seu lado. Olha que coisa funesta, que coisa maligna, rebelar-se contra os atributos divinos, né? Contra o amor de Deus, contra a bondade de Deus, contra a misericórdia de Deus. Hoje, irmãos, vemos muitos assim também. Lamentavelmente, preferem viver como querem viver, achando que estão satisfazendo um prazer efêmero para algo lá na frente. Estão simplesmente semeando uma vida para um futuro extremamente destruidor para a sua vida de agora, porque depois que é feito a satisfação momentânea, depois vem o remorso, vem ali a angústia e se vê que nada valeu a pena. Como diz o hino, é prazer servir a Cristo. E agora, para fechar o texto,
2 Pedro, capítulo 2, e o verso 4 a 6, mas especialmente 3, 10 a 13, diz assim, ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. No verso 12, ele fala assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Olha o que é que o livro, a Bíblia Tebe, sobre esse assunto, ela fala aqui no verso 10. Pois tudo isso deverá ser dissolvido. Irmãos, a expressão dissolvido, derretido, desfeito é uma demonstração de que vai ser aniquilado. Nós não encontramos nesses textos uma evidência de que a pessoa irá ficar queimando sem se consumir. A única vez que a Bíblia fala sobre isso é no capítulo 3 de Êxodo, quando Deus apresenta-se diante de Moisés, diante da sarça. E ele fala assim, a sarça ardia, mas não se consumia. E naquele sentido, Deus mostrou que ele tinha poder de fazer isso. Alguém pode chegar e dizer assim, Abel, ele não poderia fazer a mesma coisa? Irmãos, após a volta de Cristo, esse lugar que nós estamos habitando hoje será o lugar onde o lago de fogo e enxofre será nesse lugar. E o fogo, na verdade, irá desfazer tudo que está aqui. Ele não só queimará tudo e desfará, como também purificará. Então o fogo dos céus ele tem a propriedade de queimar por definitivo e em seguida purificar toda a terra, porque aqui será o tabernáculo de Deus com os homens. Esse lugar, irmão, será o centro do universo, porque este é o único mundo que se desviou. Os demais mundos permaneceram fiéis a Deus, porém, aquele que muito se perdoa, muito se ama. A Bíblia descreve que esse lugar será lugar de habitação e será o centro do universo. Sabendo disso, reconsiderando que Cristo veio morrer para a nossa causa, não seria inteligente e necessário levar com mais seriedade nossas escolhas, nossas decisões, fazer com que nós possamos aceitá-lo com propriedade a cada situação da nossa vida? É motivo de reflexão. Jesus, ele foi a nossa vítima, né? Ele foi o autor da nossa substituição. Então, nele temos chance, temos oportunidade e esperança de salvação. Jesus tornou-se nosso advogado e agora ele intercede por nós, porque ele passou por todas as coisas que nós passamos. Em tudo foi tentado, porém sem pecar. Então agora ele passa para uma outra experiência. E aqui, no juiz executivo, ele será o juiz, aquele que vai julgar com propriedade. E os salvos, pela experiência que tiveram com Cristo, julgará os ímpios com a mesma intensidade, porque o Pai Celestial os capacitou para isso. Logo, os salvos participarão desse juízo, mas não mais para absolver, mas para determinar quanto tempo uma pessoa será destruída. E sobre esse assunto, Ellen White diz aqui, ó, na página 673 do livro O Grande Conflito, olha o que ela fala sobre a punição. Os ímpios recebem sua recompensa na terra. Serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Tendo sido os pecados dos justos transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela sua própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. Seu castigo deve ser muito maior do que todos aqueles a quem ele enganou, depois que perseverarem, que perecerem os que pelos seus pecados enganos caíram, dele deve ele ainda viver e sofrer. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramos. Satanás, a raiz, seus seguidores, os ramos. Malaquias 4, verso 1. Então aqui nós entendemos, cada um será consumido conforme a proporção de seus pecados. É como se eu pegasse, irmãos, um livro e fosse queimá-lo, e algumas folhas e queimasse. Com certeza essas folhas queimarão muito mais rápido. Cometeram poucos pecados, não resolveu a questão dos pecados, não pediu perdão, consumirá rápido. Aqueles que consumiram muito mais pecados, esses aqui queimarão por muito mais tempo. E Satanás será o que mais irá queimar no lago de fogo e enxofre, porque ele não só foi o instigador do pecado, mas se recairá para eles todos aqueles pecados que foram perdoados, confessados e que Deus transferirá para o próprio inimigo. Por isso nós entendemos com propriedade e com seriedade. Vale a pena, irmãos, nos arrepender, obra do Espírito Santo.
confessar, obra do Espírito Santo, e abandonar os pecados, obra do Espírito Santo. Tudo isso recairá para aquele que causou, e em Cristo nós seremos achados sem falta, porque a obra do Espírito Santo ela foi desenvolvida e amadurecida, e nós o aceitamos pela fé que o Espírito Santo nos concedeu. Que Deus, portanto, nos abençoe, e nesse juízo executivo temos a certeza de que em Cristo estaremos absolvidos, não nesse juízo, porque esse será o juízo após o milênio, mas aquele julgamento que nós estudamos pré-advento, que nos concederá a graça e a misericórdia em tempo oportuno. Reflita, pense, confesse seus pecados, peça a Deus perdão, aquele que só você e Deus conhece, suplique a Ele graça e misericórdia. Deus tem prazer em ajudar você e terá prazer em mudar a sua vida, se tão somente você estender a sua mão para com Ele. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda a levarmos com seriedade, Senhor, os Teus planos para conosco, e no juízo executivo nós possamos estar com a consciência e com a certeza de que ao participarmos dele, o participaremos com propriedade habilitada pelo Teu Santo e Bom Espírito. Nos ajuda, ó Deus, a vivermos nossa vida de fé aqui na terra, a arrepender dos nossos pecados, confessar nossas culpas e, pela atuação do Espírito Santo, termos forças para abandoná-los, porque queremos que Cristo Jesus seja o Senhor de nossa vida. Não nos deixa, Senhor, viver por nós mesmos, mas que vivamos através do senhorio do Senhor. Nos dá esta bênção, perdoa os nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, se inscreva, curta, compartilhe nossos vídeos e nos faça cada vez mais avante nessa obra ministerial que é a santa, boa e agradável Palavra do Senhor. Deus abençoe você, até o próximo estudo, até logo.